Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou com um pouco de tosse, mas estou me recuperando. Pessoal, é o seguinte, o professor Denis está doente e a direção da escola me convidou para substituir o professor Denis, né, com as aulas de geografia enquanto ele se recupera. Então, não sabemos se ele se recupera essa semana, próxima semana, mas enquanto ele estiver impossibilitado de trabalhar as aulas dele, o professor Hamilton vai ficar aqui assumindo o legado dele, certo? Eu espero que eu consiga cumprir a altura da competência e do conhecimento do professor Denis, ok? Bom, gente, o assunto que a gente vai tratar hoje vai ser a dispersão do ser humano pelo planeta, ok? Bom, nos dias atuais, a população está distribuída, ainda que de forma desigual, pelos 6 continentes. Contudo, estudos arqueológicos e análise de DNA humano apontam que nosso mais antigo ancestral surgiu na África. Ou seja, indicam que a humanidade teve origem no continente africano. Ok? Com base em escavações e estudos arqueológicos realizados no continente africano, cientistas e pesquisadores afirmam que, após uma longa evolução, esse ancestral, nosso ancestral, pode ter dado origem ao Homo sapiens sapiens, ou seja, a denominação científica do homem moderno. Então, nós somos o Homo sapiens sapiens. Nossos ancestrais passaram a migrar da África e a povoar os demais continentes há mais de 130 mil anos. Então, vamos entender essa lógica. Nossos primeiros ancestrais surgem na África, no continente africano, certo? E aí eles começam a migrar, porque eles eram nômades, né? Porque eles andavam em busca de alimento, eles ainda não tinham desenvolvido a agricultura, então eles eram nômades e eles saíam em busca de alimentos. E à medida que eles iam em busca de alimento, eles se espalhavam. Então eles foram para a Europa, eles foram para a Ásia e depois eles migraram para o continente americano e para a Oceania. Ok? Mas isso ao longo de 130 mil anos, certo? Inicialmente, os seres humanos eram organizados em pequenos grupos e viviam de maneira nômade, deslocando-se constantemente para obter alimentos. Abrigavam-se em cavernas ou pequenas habitações construídas com galhos, pedaços de rocha e restos de animais, como peles e ossos. Então veja só que eles eram bem rudimentares, né? Nômades, saíam em busca para coletar alimentos, né? Quando eles chegavam numa determinada região que tinha bastante alimento, eles fixavam temporariamente naquela região e aí eles construíam pequenas habitações, nada grandioso, né? Não eram construções bem produzidas. Eles pegavam galhos de árvores, pedaços de madeira, pedaços de rocha, né? Restos de animais, ossos de animais, né? Ou então a pele dos animais e os ossos, e eles iam montando com esse material que eles iam coletando, eles iam montando lá uma estrutura para que pudesse abrigá-los durante uma temporada. Ok? Dessa forma, relacionavam-se com o meio natural de maneira a satisfazer as suas necessidades. Eu quero que vocês comecem a pegar o ponto a partir daqui, certo? A maneira como esses ancestrais se relacionavam com o meio natural para satisfazer as suas necessidades. Utilizavam instrumentos simples que eles mesmos fabricavam com materiais da natureza, como pedaços de ossos ou pedras, para obter alimentos, construir abrigo, produzir roupas, garantir as condições mínimas à sua sobrevivência e quase sem alterar o espaço no qual viviam. Então praticamente não alteravam o espaço natural.
Porque o que é que eles faziam? Eles coletavam lá os restos de madeira, de ossos, né, de pedra, né, que era fornecido pela própria natureza, e ali eles produziam as suas ferramentas, os seus instrumentos, né, para a sua, para sua subsistência. Ok? Até então, até esse momento, o espaço terrestre recebeu pouca interferência humana e suas paisagens caracterizavam-se por um conjunto natural pouco alterado. Ora, perceba, o ser humano não desmatava, o ser humano não construía, não construíam construções gigantescas, certo? Nós estamos nos referindo aos nossos ancestrais, 130 mil anos atrás, 120 mil anos atrás, certo? Não construía, não fazia grandes construções, certo? Arquitetônicas, não derrubava a floresta, não destruía a floresta, certo? Não poluía os rios, entendeu? Então o que é que ele fazia? Ele usava aquelas ferramentas, o que a natureza oferecia, né? Galhos, pedaços de madeira de árvores que já caíram, ou seja, eles iam aproveitando o que eles tinham ali, né, para subsistir. Portanto, eles não interferiam na paisagem, né, daquele espaço natural que eles viviam. Eles praticamente não interferiam, né? Eles não mudavam praticamente nada, a natureza permanecia intacta, certo? Ao longo da história, à medida que a espécie humana ocupava diversas regiões da superfície terrestre, inclusive áreas inóspitas, como as localizadas em altitudes elevadas, como, por exemplo, aqui na América nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Montanhas na Europa, por aí vai, como as localizadas em altitudes elevadas ou em meio a florestas densas. Foi necessário o desenvolvimento de conhecimento, instrumentos e habilidade que permitissem sua sobrevivência em diferentes ambientes. Percebam, eles viviam numa região que permitia com que eles sobrevivessem de boa, mas à medida que eles foram se espalhando, eles começaram a ocupar também áreas inóspitas, ou seja, áreas de difícil acesso, como o deserto, como a floresta, como montanhas, certo? E para isso, eles precisaram se adaptar, né? Ou seja, foi necessário o desenvolvimento de conhecimento, instrumentos e habilidade que permitisse sua sobrevivência em diferentes ambientes. Esses conhecimentos e habilidades que possibilitam a espécie humana produzir os instrumentos e meios necessários para a sua sobrevivência são chamados de técnicas. Ou seja, o ser humano começou a desenvolver técnicas, certo? Para que ele pudesse viver no ambiente em que ele estava, de maneira a garantir a sua subsistência. Então ele necessitou desenvolver técnicas para isso. Os seres humanos foram progressivamente aprimorando suas técnicas relacionadas às mais diferentes atividades humanas, criando condições para se adaptarem cada vez mais ao meio natural. As técnicas permitiram que a sociedade extraísse do meio natural os recursos materiais necessários para a sua sobrevivência, como produzir alimentos, confeccionar vestimentas, construir moradias e explorar com mais intensidade o solo, as águas, a flora e a fauna. Assim, o trabalho humano passou a interferir
e a modificar cada vez mais a natureza. À medida que o homem vai desenvolvendo essas técnicas para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, certo? Ele também vai começando a interferir e a modificar a natureza. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. À medida que o ser humano vai desenvolvendo técnicas para a sua subsistência, ele vai também interferindo e modificando o meio em que ele habita, a natureza. Damos o nome de espaço geográfico a todo o espaço terrestre que tenha sido transformado por atividades realizadas pelo ser humano com a finalidade de suprir suas necessidades. Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão espaço geográfico, não é qualquer espaço. Espaço geográfico está se referindo exclusivamente àquele espaço terrestre que foi transformado pelas atividades realizadas pelo ser humano, com a finalidade de suprir suas necessidades. Hoje, poucas áreas da Terra ainda não foram exploradas pelo ser humano, até mesmo em regiões inóspitas, como desertos ou regiões polares. É possível, até nessas regiões, deserto e as regiões polares, é possível sim encontrar a presença humana. Então significa dizer que o ser humano ele conseguiu ocupar quase que 100% do território da superfície terrestre, né? da parte de terra, né? Ok? Bom, o conhecimento acumulado pelo ser humano ao longo do tempo permitiu que as sociedades passassem a ocupar áreas cada vez mais extensas à superfície terrestre. Para desenvolver suas atividades com mais eficiência e agilidade, o ser humano aprimorou suas técnicas e, com isso, modificou sua forma de trabalho. Vamos ver novamente isso aqui para ver se a gente tem. O conhecimento acumulado pelo ser humano ao longo do tempo permitiu que as sociedades passassem a ocupar áreas cada vez mais extensas às superfícies terrestres. Ou seja, à medida que o ser humano vai acumulando conhecimento, vai aprendendo técnicas, vai desenvolvendo técnicas, vai se preparando melhor, ele vai também conseguindo vencer, romper com esse gigante que é o meio ambiente, e ele vai conseguindo ocupar o maior número de terra. Ok? Ao longo do tempo ele passa a ocupar as áreas mais extensas da superfície da Terra. Bom, para desenvolver suas atividades com mais eficiência e agilidade, o ser humano acaba aprimorando suas técnicas. Ok? Ele vai melhorando as suas técnicas. Com isso, ele vai também modificando a sua forma de trabalho. Bom, o aperfeiçoamento das técnicas, ou seja, o avanço tecnológico, transformou aos poucos o espaço geográfico de diferentes maneiras e intensidades. Eu gostaria muito que vocês, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, vocês dessem uma pausa e vocês pegassem o material de vocês e observassem lá na página 394 do material de vocês esse aperfeiçoamento dessas técnicas. Tem lá umas imagens que eu queria que vocês observassem para vocês entenderem isso, ok? Bom, a utilização e o aprimoramento dessa técnica ao longo do tempo possibilitaram às sociedades expandir suas áreas de lavouras e obter fartas colheitas para alimentar a população e as criações. Ok? Então, ele vai desenvolvendo as técnicas e à medida que ele vai desenvolvendo as técnicas, ele vai expandindo o seu espaço de plantação, as suas lavouras, né? E aí ele vai produzindo alimento para ele, para a população e para as suas criações, ok? No século XVIII, ou melhor, o século XVIII foi um período histórico marcado para a humanidade. Fatores políticos e sociais aliados
culminaram na criação e no fortalecimento das indústrias. Além disso, os avanços tecnológicos promovidos nesse processo estimularam o capitalismo e revolucionaram as técnicas empregadas nos meios de produção das mercadorias, que se expandiram a outros países e transformaram o espaço geográfico. Então, à medida que o ser humano vai desenvolvendo as suas técnicas, ele vai ampliando seus horizontes. Século XVIII, a gente tem a Revolução Industrial, que vai ser marcado pela a saída da produção manufatureira, né, para a produção industrializada. E à medida que essa produção ela vai sendo industrializada, vai aumentar a produção, consequentemente vai mudar totalmente a técnica e a forma de trabalho e consequentemente vai haver uma exploração muito maior dos recursos naturais. Ok? Já no século XXI, as inovações tecnológicas passaram a ser desenvolvidas e difundidas com maior rapidez. Em razão disso, muitas atividades econômicas se tornaram mais produtivas e dinâmicas com o emprego de tecnologias sofisticadas em seus sistemas de produção, como as relacionadas a produtos farmacêuticos, eletrônicos e de robótica, e no setor de serviço. Então veja só, gente, quanto mais o ser humano desenvolve e inova as suas tecnologias, avança com as suas tecnologias, mais ele muda a sua forma de trabalho, a maneira como ele trabalha, e mais ele altera o espaço geográfico. Mas ele muda o espaço geográfico. Então, o que é que nós estamos falando? A transformação do espaço geográfico pelo ser humano. E à medida que ele desenvolve técnicas, ele amplia essa possibilidade, certo? De transformar o meio em que ele vive. É só a gente entender uma coisa. Nos séculos 18, 17, 18, as lavouras eram quase que todas manuseadas, né, ou eram trabalhadas pelo próprio homem, com ferramentas como enxada, como, sei lá, arado, ou seja, usando no máximo a força animal, né, para desenvolver essas atividades, ok? Bom, hoje, a agricultura, principalmente no agronegócio, que são os grandes fazendeiros, as grandes fazendas, as grandes propriedades, a coisa mudou. Não é mais uma pessoa, é uma máquina. É uma máquina que prepara o solo, é uma máquina que distribui a semente no solo, é uma máquina que fecha a cova onde tem a semente, certo? É uma máquina que faz toda a limpeza do terreno, certo? É uma máquina que, quando não tem chuva, rega a plantação. É uma máquina que distribui os pesticidas, inseticidas, ou seja, todos aqueles produtos químicos para matar as pragas e as pestes que possa vir a danificar aquela plantação, certo? É uma máquina que colhe o grão quando ele está pronto para colher, certo? E é uma máquina que faz toda a limpeza desse grão e empacota, ou seja, é uma máquina que coloca esse grão dentro de um recipiente e lacra esse recipiente. Então perceba que está totalmente industrializado, né? Que é a embalagem. Está totalmente industrializado, desde a hora de preparar o solo até a hora de embalar o produto. Tudo através de máquinas, por causa da revolução industrial. Certo? Então, essas tecnologias passaram a ser desenvolvidas e difundidas com muito mais rapidez. Então, as atividades econômicas se tornaram mais produtivas e dinâmicas.
por causa dessas tecnologias sofisticadas nos seus sistemas de produção, ok? Contudo, a disseminação das técnicas e dos avanços tecnológicos ocorreu de maneira desigual no espaço geográfico, interferindo de modo diferente nas atividades econômicas e no cotidiano das pessoas. Aí eu quero novamente que vocês peguem o material de vocês, dá uma pausa no vídeo que vocês estão assistindo, peguem o material de vocês e verifiquem lá na página 395. Página 395, certo? Vocês vão ter algumas imagens que vai mostrar isso, certo? A maneira desigual da disseminação das técnicas e dos avanços tecnológicos ao longo do espaço geográfico, certo? Nem todo canto a tecnologia chega com tanta transformação como em outros lugares, ok? Bom, apesar de muitos lugares do planeta apresentarem um nível tecnológico elevado, ainda existem sociedades que empregam técnicas rudimentares em suas atividades, na caça e na coleta dos alimentos na natureza, por exemplo, assim como no seu processamento e na fabricação de utensílios e instrumentos. Então vejam só, nós falamos da ocupação do espaço geográfico por esse ser humano, e a ocupação do espaço geográfico por esse ser humano modificam as técnicas de trabalho e, consequentemente, modifica o trabalho e também modifica a própria natureza, transforma o meio em que ele vive, mas, ao mesmo tempo, existem determinados lugares onde as técnicas são praticamente as primeiras, as mais rudimentares possíveis. Ainda existem localidades que as pessoas plantam com a própria enxada dele, certo? Que eles usam ferramentas mais rústicas e rudimentares possíveis. Ou seja, ainda existem localidades que o ser humano ainda está transformando a natureza de forma muito lenta e o seu trabalho ainda é um trabalho muito parecido com os ancestrais. Ok? Esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de ver com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Nós vamos dar sequência a esse assunto. Isso aqui é só o primeiro momento. Nós vamos dar sequência a esse assunto. Eu espero que vocês assistam o vídeo, que vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, certo? E aí depois eu vou entrar ao vivo com vocês para a gente bater um papo, trocar uma ideia e conversar um pouco mais sobre isso. Eu espero que vocês façam anotações das dúvidas que vocês têm para que a gente possa entrar na sequência com uma aula ao vivo, para que a gente consiga desenvolver melhor a nossa capacidade de compreensão e de entendimento. Ok, galera? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.